Então, começar a bater um papo aí, Doug, a respeito de carreira internacional. Sei que você tem uma experiência do caramba, seja aqui no, já cresceu bastante aí no Brasil, durante um tempo atuou como head, uma puta de uma empresa, né? Cresceu, tem uma vasta experiência aí, estava com mais de 100 engenheiros, e hoje está liderando aí times fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, enfim, a gente vai bater um papo mais para te conhecer também, e também contar um pouquinho da história, falar um pouquinho do que funcionou ou não, falar um pouco daquilo que. Até mesmo dicas, sugestões para quem está buscando essas oportunidades aí para fora, né? O que que vale a pena, o que que não vale a pena, o que que é legal, o que não é legal, até mesmo para o pessoal conseguir colocar aí na balança certinho. Mas antes de tudo, por favor, se apresente aí, mano, conta um pouquinho da sua história, onde você já trabalhou, o que que você fazia. Antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite. Eu já venho acompanhando seu trabalho, a gente trabalhou junto, né, numa das minhas jornadas aí no passado, e desde que a gente parou de trabalhar junto, eu venho acompanhando a sua jornada aí, incentivando outros profissionais a seguirem o mesmo caminho que tanto você quanto eu a gente vem seguindo. Vai ser legal compartilhar esses aprendizados com o pessoal. Bom, sobre a minha história, eu tenho um pouco mais de 14 anos na área de tecnologia. Comecei como quase todo dev na área, desenvolvendo. Naquela época não tinha segmentação desenvolvedor back, front, eu era aquele desenvolvedor, webmaster até, a gente falava naquela época, mas eu, antes de entrar na área de tecnologia, tive uma passagem com vendas e gestão comercial, e então eu sempre tive uma pegada de liderança já desde o início. E isso possibilitou que eu tivesse um crescimento meio que exponencial desde o início, né? Em poucos anos de carreira ali eu já consegui atuar como engenheiro sênior, acho que muito mais pela minha postura proatividade e resolução de problemas e menos, talvez, skill técnica, apesar que com certeza skill técnica esteve sempre no background, mas eu sempre tive muita facilidade de coordenação, de manejo de time, de entender soluções, de conectar pontas e fazer a solução acontecer, né? Acho que a minha experiência mais relevante foi na XP Investimentos, né? Eu entrei lá em 2017 como consultor, e poucos meses depois eu fui contratado diretamente pela XP, bem no momento que estava acontecendo o deal do Itaú, então o Itaú chegou com muito dinheiro ali na mesa para fazer a transformação tecnológica de fato na XP. Na época tinha 70 engenheiros de tecnologia, e a gente, 6 anos depois dessa minha jornada lá, a gente passou a quase mais de 1.000 engenheiros, e eu consegui pavimentar todo esse crescimento de uma vertical específica que era de seguros, previdências e fundos. Então foi uma jornada, uma experiência muito bacana, onde eu consegui sair de líder nível 1, né, liderando diretamente os contribuidores individuais, a passar a liderar líderes, e depois, nos meus últimos anos ali, numa posição mais executiva, liderando toda a vertical ali de uma diretoria de fundos, com gestores sêniores reportando diretamente para mim. Então, bom, desses 13 anos, como dá para perceber, eu tive muita experiência, seja como contribuidor individual, seja como gestor de meio de campo ou como gestor executivo de tecnologia. E eu tive sei lá, a possibilidade de escolher o que eu gosto de fazer, né? Eu estive em algumas cadeiras ali ao qual não me senti muito confortável, e foi onde eu fiz a transição para essa carreira internacional e venho curtindo essa jornada desde então. Cara, da hora. É porque, inclusive, eu me lembro quando a gente estava trabalhando junto, você foi muito meteórico aí, né, a sua carreira, né? Então mostra aí. é, Algumas pessoas sempre perguntam, né? Falam, pô, como é que você conseguiu crescer tão rápido, né? Será que você era muito foda? Você é um Superman? Ou quais habilidades, né, que de fato fazem diferença no mercado? Porque às vezes a gente fala assim, pô, precisa de tanta coisa, né, pra gente estudar, às vezes, mano, mesmo hoje, depois de 14, 15, 16 anos trabalhando na área, a gente não conhece tudo, mas existem alguns skills que se destacam e fazem a gente despontar, né? E aí depois a gente vai aprimorando, obviamente, né? Mas é legal ver essa sua carreira aí super consolidada aí hoje, como que você tá hoje. Eu queria fazer um É, comentário sobre isso, porque quando as pessoas perguntam, meu, o que que você fez para ter essa carreira meteórica? Eu posso dizer que eu nunca planejei exatamente fazer isso. Eu falei, eu tenho um plano aqui, eu vou fazer isso vai acontecer. Foi tudo muito rápido. E eu acho que tem um pouquinho de sorte, só que sorte com preparação e você ser esperto para usar as oportunidades que vem sendo disponibilizadas para você. Porque eu entrei no momento que a XP estava crescendo muito, então tinha muita oportunidade de crescimento. Eu percebi isso e coloquei, me coloquei à disposição para ser uma das pessoas que poderia possibilitar esse crescimento, ajudando na liderança.
Então, ao longo desse tempo, desses 6 anos que eu fiquei na XP, a XP estava crescendo meteoricamente. E aí, numa empresa corporativa, é importante você ser visto. E como você é visto? Você tem que mostrar o seu valor, seja em iniciativas dentro do seu time, iniciativas cross, e fazer barulho. É um pouco de politicagem do bem, em benefício de você e em benefício da empresa. Porque numa empresa, principalmente de nível do XP, não quer dizer que eu sou melhor que todo mundo que estava lá e por isso que eu fui promovido. É porque diante de todas as pessoas boas que estavam lá, eu consegui aproveitar bem o espaço e eu estava no local certo na hora certa. Vou dar um exemplo, talvez você vai lembrar. Quando eu fui promovido a head, a gente tinha um head na nossa posição que ele tinha acabado de sair. Então teve essa questão da oportunidade. Entendeu? Assim como na época tinha outros gestores capacitados, tanto quanto eu, que não tiveram essa janela. Então foi assim, junção de diversos fatores que deu um Estar time muito preparado. rápido. Então, quem olha de fora assim fala: caramba, esse cara em 6 anos saiu desenvolvedor a gerente executivo de uma das maiores companhias financeiras do Brasil. Mas foi a junção de sorte e preparo, entendeu? Preparação. Exatamente, esse ponto você colocou o ponto certo aí. E eu me lembro, só para deixar muito claro aí para a galera que tá ouvindo hoje, né? Falar, balela que ele tá falando. Há 3, 4 anos atrás, quando a gente, né, já tava trabalhando junto, me lembro que a gente trocava ideia e você falava exatamente a mesma coisa. Cara, nunca planejei. As coisas É. foram acontecendo. E é sempre o mesmo speech assim, ó. Estava preparado e as coisas foram acontecendo. Então, o preparo e o tá no momento certo. Eu Muito posso dizer que legal. o que eu estou planejando agora é minha carreira internacional. Isso foi 100% planejado. Acho que diria nós dois aí. Se tá É, dando certo, a gente não sabe, né? Vamos ver lá na é frente, isso. mas estamos Vamos plantando as ver. sementes. Isso Daqui a aí, alguns muito anos a gente bom. faz uma outra versão desse podcast para ver. Boa. Cara, e conta aqui, mano, qual que foi o ponto de virada, assim, né? Porque você saiu numa posição executiva, tava crescendo, né? É, a empresa também estava crescendo, lógico, sempre passando por momentos turbulentos, como qualquer uma, mas sempre crescendo. Mas qual que foi o ponto de virada, assim, né? O que que fez você decidir arrumar um emprego na gringa, né? Sair e explorar esses novos áreas aí? Sim. Não, e vale ressaltar que não foi uma simples transição. Eu deixei uma cadeira executiva para virar desenvolvedor. Então eu dei, sei lá, vários passos para trás no cenário internacional, né? O que O eu que a posso gente dizer? acha, né? A É, gente acha que dá uns passos para trás, não, pode uma exatamente. coisa, né? Mas Eu estava num momento ali, assim, muitas pessoas eventualmente estão lutando para chegar numa posição executiva aqui no Brasil, e quando elas olham eventualmente o que eu fiz, eu falo, mas esse cara é maluco, eu quero chegar lá um dia e eu vou aproveitar tanto quando eu chegar lá. E assim, eu aproveitei por um tempo, eu fiquei quase um ano ali na posição de gerente executivo, saí por opção, né, eu já vinha trabalhando na minha cabeça esse desejo de migrar para o cenário internacional, e acho que os pontos que me fizeram isso foi já tem um bom tempo que eu tinha desejo de começar a trabalhar, morar no exterior, então não seria só trabalhar, mas viver em essa cultura exterior, entendeu? Já, por algumas questões pessoais, questões políticas aqui do Brasil, eu gostaria de ter um plano B caso o Brasil continuasse em declínio, e quando a gente olha, o Brasil é sempre um país subdesenvolvido, então aqui tudo está atrás em algumas coisas, principalmente qualidade de vida, eu que tenho filhas, eu tenho plano de me aposentar também, viver num lugar tranquilo. E aí eu comecei a vislumbrar morar no exterior. E aí, durante essas pesquisas, eu falei, eu vou precisar trabalhar no exterior também. E aí foi uma conexão de tudo. O meu momento na XP também, depois de atingir essa cadeira executiva, eu vi que não era algo que eu gostaria. Então, como eu nunca planejei, eu só fui dando yes para todos os desafios que foram aparecendo. E foi bom, porque eu ganhei muita experiência, ganhei muito dinheiro também. E eu cheguei num momento que eu tive o privilégio de falar, beleza, eu posso fazer o que eu quero agora. E o que eu queria, o que eu gostava de codar, gostava de estar no meio de campo ali com o time desenhando solução. E quando você está na cadeira executiva, praticamente eu nem via editor de código, eu nem via código, era muita discussão estratégica, financeira, política, alinhamento com stakeholder, muito PowerPoint. Então, assim, não é prazeroso para mim. Tem muita gente que gosta. E hoje eu consigo ver claramente que eu gosto de fazer gestão de meio de campo. Não é nem muito executiva e nem também baixo nível. Eu gosto de estar exatamente no momento que eu consigo gerenciar alguns líderes de nível 1. Se eu precisar, eu consigo entrar com segurança para influenciar. E se eu não precisar, eu consigo ficar um pouco mais distante, dando uma visão estratégica. Né? Então, juntou tudo isso, o meu momento na XP não estava muito legal. Eu comecei a pesquisar como que eu poderia dar o meu primeiro passo no cenário internacional e comecei a fazê-lo, entendeu? Até que chegou um momento que eu falei, beleza, acho que eu preciso cortar esse cordão e virar a página logo.
entendeu? Que sim, foi quando eu saí da XP e aceitei uma proposta numa empresa do Texas, né? sim, sim. E, cara, é legal lembrar, né? A gente teve um gestor ali em comum, né? O Márcio Trindade. Quem sabe ele tá ouvindo aí a gente falando, né? Alô, Marcelo. Quem sabe a gente faz um podcast aí com ele também. Seria super, É, super da hora. Mas eu me lembro também que ele falava assim, né? E outra pessoa extremamente técnica, extremamente competente no que fazia. E ele também tinha muito essa pegada. Falou assim, eu lembro alguns papos com ele, falava, pô, Rafinha, minha vontade mesmo, cara, é pegar e entrar numa startup e ficar codando, entendeu? Fazendo exatamente. de produção, soltando, porque às vezes a gente acha que a gente só vai ser feliz financeiramente se a gente alcançar esse cargo executivo, né? A gente só vai ser é, feliz e ter sucesso na carreira se a gente alcançar isso. Talvez é uma questão de cultura, não sei, porque aqui, até mesmo aqui em Londres, né, as pessoas querem sim subir, crescer, mas essa questão, tipo, pô, eu quero ser um executivo, eu quero estar no cargo de head e tal. Cara, aqui Não é. você vê muitas pessoas de Não 45, posso falar 50, até porque aqui 55 no meu anos. time, eu tô com 17 pessoas no meu time e eu tô precisando formar team leads para minha estrutura, porque o meu escopo já tá muito grande. E eu tenho dificuldade porque ninguém quer fazer gestão de pessoas. Eu tô, assim, é muito mais fácil promover staff, tech lead, do que gestão de Gestor pessoas. de Aqui no pessoas. cenário internacional. Porque a especialidade técnica é muito bem reconhecida aqui fora. Sim, Entendeu? sim. Geralmente tem talvez Independente da a falsa idade. sensação no Brasil que eu tenho que gerir pessoas para ganhar dinheiro. E talvez isso acontece. É, Entendeu? Acho que a carreira em Y ela é um pouco desigual no Brasil. Aqui fora é muito diferente. Eu tenho muito mais gente é, técnica ganhando muito dinheiro e o cara não precisa gerir ninguém. É claro que uma posição de liderança técnica, você tem que saber comunicar, você tem que saber, não vai sim, ser aquele bicho do mato que fica escondido. sim. Mas você não precisa fazer gestão de pessoas se você não gosta. Exatamente. Eu me lembro, isso aí não é de agora, não. Me lembro de uma época que eu estava trabalhando na Cinnober, lá em Estocolmo, pela Bolsa de Valores, a B3, e tinha líderes técnicos, tipo, de 55, 60 anos, extremamente competentes e somente técnico. Escovava bit o dia inteiro. E era esse o foco da pessoa. E ele era muito bem pago para isso. E Então, isso me facilitou bastante na transição, porque, obviamente, eu tinha uma certa reserva para fazer uma transição, mas eu não gostaria de diminuir muito a minha receita anual para essa transição. Então, mudar para o cenário internacional me ajudou muito, que eu consegui dar uns passos para trás, entre aspas, numa posição menos crítica, mantendo praticamente a mesma receita, porque quando você converte em moeda forte, que é o dólar, entendeu? E o imposto é muito menor para quando você exporta serviço, ainda que você declare tudo bonitinho, né? Ainda é muito menor do que um CLT no Brasil que tem um salário muito alto. Então eu consegui sim, manter praticamente o mesmo padrão, eventualmente ganhando um pouquinho menos, mas sem sentir muito, entendeu? Então sim. eu só foi ganhando, só foi ganhando. Sim, sim. Realmente, esse cenário aí, para quem está trabalhando para uma empresa de fora e morando no Brasil, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daí, mas é realmente um puta de um diferencial, assim, né? Mas legal, legal, cara. É, show. Entrando um pouquinho mais aí sobre as entrevistas, né? Quando você começou esse momento aí. Como que foram aí, se você puder contar um pouquinho como é que foi as suas primeiras entrevistas, principalmente a galera sempre pergunta assim, pô, e o inglês, né? Você sentiu alguma barreira para aplicar nessas vagas aí na gringa? Ou quais foram as suas maiores dificuldades aí que você teve? Certo. Eu comecei a fazer algumas primeiras entrevistas, eu ainda estava trabalhando na XP, mais para sentir como estava o mercado. Conhecer. Inclusive, eu recomendo vocês fazerem isso o tempo inteiro. Entendeu? Independente de você estar feliz na sua posição, é importante você saber o que está acontecendo no mercado, até para ver o que o mercado está usando, está buscando, para você Sim. se manter atualizado. Então, Cara, por só quase um ano que eu tô vendo isso. um parênteses assim, é algo que eu sempre falo assim, né? As pessoas perguntam assim, pô, eu preciso esperar estourar a bomba para procurar? Cara, não rejeite um café. Sempre vai lá e toma um café com qualquer É, recrutador. Porque, no fundo, assim, né, cara, a sua carreira, aquilo lá que você está procurando, você precisa ter um objetivo muito claro. É lógico que não vai ficar jogando ping-pong, né, pra tudo quanto é canto, mas é legal você falar assim, cara, é a minha carreira e eu sou responsável por ela, seja pelas boas decisões ou não, né? Mas é legal você realmente explorar e entender como é que tá o mercado para você estar preparado para sim. qualquer momento, né? Eu tenho um pouco da mentalidade de investidor quando se trata da minha carreira. E nossa carreira nada mais é que o investimento também. Então eu sempre tenho, de certa forma, uma janela de segurança para. Eu não quero deixar para a última hora caso alguma coisa aconteça.
entendeu? Então, quando a gente está no mercado, numa posição muito competitiva, que é uma posição de liderança, que a cobrança é muito alta, você sente que, de fato, existe o risco de sua performance eventualmente não tá legal ou mudar os planos da empresa, principalmente na época a gente estava tendo muito layoff. Então, ainda que eu estivesse talvez do outro lado da mesa executando alguns layoffs, eu também ficava preocupado porque eu poderia ser o próximo da próxima rodada. Então, por muito tempo eu fiquei, deixa eu ver como está o mercado. E naquela época ainda estava um mercado meio difícil, que a gente estava reduzindo as vagas, teve muito crescimento da pandemia, e aí começou a desacelerar para equilibrar, e agora que está voltando a crescer. Então, eu fiquei fazendo muita entrevista, e eu falei, caramba, eu estou muito desatualizado, porque eu fiquei muito tempo na posição de gestão, fora do código, e, meu, um aninho que você fica fora, você já esfria. Já sente. Então, nas entrevistas, principalmente em inglês, teve a dificuldade do inglês, que eu não estava tão quente, né? Não era tão parte da minha rotina. E, tecnicamente, eu estava um pouco frio. Então, a entrevista foi me ajudando a reciclar meu conhecimento técnico. Eu fui vendo que o pessoal estava perguntando. Falei, beleza, preciso melhorar isso. E, para mim, não era ruim, porque eu sabia que talvez eu não ia passar, mas eu estava aprendendo, entendeu? Então, foi um ano fazendo isso. Até que chegou um momento que eu falei, beleza, agora eu tô me sentindo competitivo. E aí eu comecei a me dedicar. E acho que a grande diferença quando se fala de entrevistas para fora, talvez aqui no Brasil também acontece, é quando você se aplica para empresa grande e empresa pequena. Empresa grande, ela tem um processo muito bem estruturado, tipo, muito grande e muito mais rigoroso. E empresa pequena é mais orgânico, entendeu? Você fala eventualmente diretamente com o seu gestor, ele põe, acho que algum dev junto, faz algumas perguntas aleatórias, eventualmente algum desafio técnico na conversa, e é um pouco mais fácil de passar. Agora, quando você entra numa, sei lá, eu fiz entrevista para Uber, para Google, eu fiz entrevista para Binance, para Kraken, para Coinbase. Todas essas empresas têm em comum um processo bem rigoroso, processo de system design, processo de live coding, entendeu? É Pergunta bom de até falar, baixo né? nível de tecnologia, independente da linguagem, entendeu? Transaction, lock, paralelismo, gestão de threads, assim, e você tem que ter um conhecimento vasto, independente da linguagem, Sim, entendeu? Fundamento, então, conhecimento sim, teórico e saber explicar, né? sim. Aquelas perguntinhas do GPT, você tem que explicar, eles não param na primeira pergunta, você responde, ele fala, mas por que isso? E se nesse cenário a gente fizer isso? E como foi aquilo? E aí você vai vendo que eventualmente você não está preparado, e aí você volta para casinha para estudar, entendeu? Sim, sim, exatamente. E assim, né, nessa era de GPT, que a gente percebe, cara, né, quando tá vindo alguém aí tentando escrever alguma coisa, que, pelo amor de Deus, não façam isso, porque até mesmo para deixar a galera preparada, né, para empresas grandes, geralmente, primeira etapa é um screening, onde você bate papo ali só com o recruiter mesmo, você só explica, ele quer entender quem que é você, e se você daria fit ou não para a empresa, né? Para ver se você conhece alguma coisa, para dar sequência ali nas etapas. A segunda, geralmente, é uma etapa mais técnica, né? Seja um system design, dependendo ali da posição que você está, ou algum live coding, e até mesmo uma coisa que eu estou vendo bastante a galera fazer hoje em dia, que acho que inclusive aí na Vue também estão fazendo, é você mandar um repositório do GitHub. Aí a pessoa faz um fork lá, faz alguns ajustes, algumas melhorias, submete e depois vocês analisam, que é uma tendência aí que está vindo forte aí também, né, no mercado. Até mesmo para tirar aquela pressão de teste de lit code, porra, faz aí, desenvolve você mesmo um hash map. A gente sabe que hoje em dia com Copilot, com Cursor, diversas ideias aí Resolve com isso. inteligência artificial, que traz performance e tem que usar mesmo. Inclusive, eu incentivo aqui na Sim, DIL, todos os meus engenheiros têm que usar. A gente está usando o Cursor, que é muito melhor que o Copilot. Não sei se já ouviu sim, falar. sim, Que ele te dá muita produtividade. Então, assim, tem que usar. E eu não culpo quem usa. Durante a entrevista, a gente até recomenda, use as ferramentas que você sente mais à vontade. E a pessoa codifica em casa. Durante a entrevista, a gente quer ver se o cara entende o que foi feito. Porque, beleza, sim, o Copilot, a ferramenta pode preencher para você, mas evidentemente você nem sabe o que foi feito. Então a gente vai lá e pergunta exatamente as questões mais técnicas ali no sentido, por que você fez um lock pessimista e não um otimista aqui? Qual que seria a diferença? Entendeu? O que a gente poderia fazer aqui para paralelizar e eventualmente ter uma performance melhor? Não sei. E aí são sim, paradigmas de arquitetura, de solução, que depende da ferramenta te orientando ou não para facilitar, você tem que saber, você tem que usar a ferramenta de inteligência artificial, não ela sim, que tem que te usar, sim, entendeu? exatamente, E a gente exatamente. consegue pegar muito bem de pessoas inexperientes que fazem uma solução, quando você olha, muito macarrônica, e a pessoa não sabe explicar por que fez aquilo, Sim. entendeu? E eu acho que é um ponto muito legal, assim, né? Falar das outras etapas se você está muito longe de código, é bom se você. E você
Se você está muito longe de código e você quer aplicar para vagas gringas, você precisa corrigir isso, porque independente do cargo, por engineer manager, staff, tech lead, software engineer, que seja, eles vão pedir um conhecimento técnico muito forte. Você vai precisar saber explicar aquilo. Use sim, e abuse do chat GPT, do Copilot de Cursor, que ferramenta você sentir mais vontade, mas você precisa saber ali realmente o que está acontecendo, né? E só para concluir assim, né, a terceira etapa geralmente é um behavioral question, ou eles querem entender mais ou menos como que você lida, né, com as situações do dia a dia. Me conta uma vez que você teve algum problema com o seu gestor, teve algum feedback negativo, como que você reagiu, né? Esse tipo de pergunta, que é o que eles chamam dos behavioral questions. E geralmente a última etapa é mais uma consolidação ali com o produto, também, né? Dependendo da sua posição, mas existe sim, isso aqui é algo muito importante, né? Hoje em dia, engenheiro não é somente para codar. Eles querem que você entenda o impacto, aquilo que você pode trazer para o produto. Que, inclusive, isso é como que a gente consegue medir o nosso resultado para a empresa, né? Então, é legal deixar bem claro aí essas 4 etapas que geralmente acontecem em qualquer empresa. Empresa menor é mais ali um papo de CTO e tal, ele pula algumas Sim. etapas, né? Porque eles também têm pressa, eles querem contratar logo para resolver o problema, mas para as empresas maiores aí, geralmente são essas etapas aí. A gente falou um pouquinho aqui do que as empresas geralmente valorizam mais, né? Se é o hard skill, system design, comunicação. E acho que é legal dar um parecer, porque você falou que você já fez entrevistas para software engineer, para tech lead, né? Mas pensando aqui, daquilo que você vê o maior diferencial, seja quando você estava aplicando, ou seja quando você contrata hoje em dia as pessoas. O que você acha que as pessoas precisam focar mais aqui, né? Seria um hard skill, seria um system design, seria mais a comunicação, seria a gestão, né, do como que ela lida com outras pessoas, principalmente para brasileiro, que é uma cultura diferente, para essa cultura mais americana, e depois, aqui, né, depois eu falo um pouquinho aqui da Europa e tal. Quando a gente olha, talvez, hard skill, soft skill, postura, comunicação, etc., acho que ninguém é igual, né? E também não tem uma bala de prata para todas as posições. Então, dependendo da sua característica, você é um cara mais técnico, menos comunicativo, e eventualmente o seu ponto forte no lado técnico compensa talvez os gaps que você tem na comunicação. Então, eu acho que, novamente, você tem que ser bem equilibrado, entendeu? Mas eu consigo ver algo que todo mundo tem que ter, independente do seu ponto forte, que é você tem que ser um bom resolvedor de problema. E você tem que passar isso durante as conversas, entendeu? Então, toda conversa vai haver perguntas abertas, que não é sim ou não. E você tem que entender a pergunta, fazer as perguntas corretas para entender o problema. Então, o avaliador, a pessoa que está do outro lado, eu, quando estou entrevistando alguém, eu quero ver se a pessoa está entendendo o que eu estou falando. E aí, eu não estou nem falando de idioma, de inglês. É para se ela está entendendo o problema. E aí, se ela entendendo o problema, é ver como que ela resolve esse problema. Entendeu? Se ela faz o raciocínio certo. Entendeu? Então, aqui em inglês eu costumo usar bastante quando eu faço as avaliações aqui de performance de candidatos, se essa pessoa é self-driven, entendeu? Se ela é uma pessoa que se guia sozinho, porque num ambiente complexo, a gente não quer ficar pegando na mão o tempo inteiro. Eu posso dizer que, pelo menos no contexto que eu tô, a gente dificilmente tem pessoas júniores trabalhando com a gente. Eu sempre contrato mid para cima, porque é um ambiente com um pace muito alto, muito, muito dinâmico, e a gente não tem muito espaço para ficar, como, digamos assim, Pega na mão ensinando, né? pegar na mão ensinando. Então, assim, por mais que a pessoa eventualmente é nova na empresa, ela tem que correr atrás de todas as respostas sozinha, e quando ela levantar a pergunta, eu senti que ela tentou se resolver sozinha. Não é quer dizer que a gente não vai colaborar, mas ela não vai ficar perguntando o tempo inteiro, entendeu? Tipo, ela vai atrás e faz. Então, tipo, eu percebo isso durante as conversas, para ver se a pessoa é uma pessoa, né, usando o termo inglês, uma pessoa smart, uma pessoa que é Sim, rápida no gatilho, que é ligeira, entendeu? sim, E aí tudo bem, ela pode ser ligeira, seja na comunicação, isso vai ser bom para projetos que eventualmente eu preciso usar mais a comunicação, projetos cross, entendeu? Onde eu tenho interdependência, ou sei lá, um projeto mais isolado, o cara é muito bom tecnicamente, então assim. E aí você vai usar o seu ponto forte para gerar valor para a empresa, resolver problema. No final do dia, a gente é resolvedor de problema. E se sim. você não entende o problema e não sabe construir soluções, você pode ser bom em comunicação, você pode ser bom tecnicamente, que você não vai juntar os pecinhos para montar o quebra-cabeça, entendeu? Então acho que é isso. Perfeito, perfeito. É algo que eu ensino muito aqui também, né, para os alunos, cara, saber demonstrar como que você vai resolver os problemas
é muito mais valorizado daquilo, do conhecimento técnico que você tem, né? Tem pessoa que chega assim pra mim e fala assim, pô, Rafa, acho que eu preciso estudar mais Java antes de começar a aplicar. Eu falo assim, nem sempre. Você precisa estudar? Com certeza. A gente é pessoas técnicas, somos pessoas técnicas e precisamos ser técnicos. Mas você pode saber tudo isso se você não souber como comunicar, como você consegue resolver o problema daquela pessoa, ou até mesmo perguntar assim, cara, por que que vocês estão contratando um engenheiro de software sênior ou um engineer manager? Qual que é o problema que vocês precisam resolver? Porque às vezes vai te dar muita, vai te abrir a cabeça ali durante a entrevista também para você conseguir falar com o recrutador em Você como pode você consegue fazer, ó, contribuir. quando eu tava no meu processo, que eu falei, meu, eu preciso entrar em alguma empresa, eu treinava sozinho. Eu fazia igual um Uhum, bate-papo assim, eu fazia no Meet, gravava pra ver como que eu tava falando, e uhum, eu falava sozinho em inglês como se tivesse um entrevistador imaginário, e eu tinha rascunho, porque, mano, as perguntas parecem praticamente as mesmas. Muda eventualmente uma forma de perguntar, mas me conte um desafio técnico que você teve que não sei o quê, me conte algum momento que você teve que convencer um time para implementar a sua solução. Me conte um momento que você tem que fazer um trade-off. Entendeu? Então, assim, tem diversas perguntas abertas, que a gente chama de behavioral questions, que você já pode ir treinando, precisa não ser pego de surpresa. uhum, Entendeu? E uhum, aí usa o método STAR para responder, que é muito uhum. amplamente utilizado. Para você não se perder e ficar parecendo prolixo, e aí você nem sabe onde você parou no seu raciocínio, você começa com o método STAR e treina em casa. Entendeu? Parece bullshitagem, mas não é. Porque aí quando você estiver fazendo a entrevista, você já vai estar afiado. Entendeu? Você É, vai passar mais segurança, entendeu? Durante a entrevista. Isso conta muito, porque é uma horinha que a pessoa tem para te avaliar. Então, se sim. ela vê que você fala com confiança, que você gagueja pouco, que você sabe exatamente o que você está falando, e ela fez pergunta, você conseguiu responder de primeira, porque você já treinou isso em casa também, você já sai na frente de uma porrada de candidato que chega lá e vai parar para pensar no desafio. Aí, às vezes, com pouco tempo, pensa no pior desafio que ele fez. Às vezes, ele trabalhou em grandes projetos, mas ele usa o pior Não exemplo, sabe falar. entendeu? E aí, isso conta muito, entendeu? Então, fica a É, dica aí também. é. Cara, você falou, né, do método STAR. Ele é perfeito realmente para gente, para quem não conhece, né, o método STAR é uma forma da gente estruturar uma resposta a qualquer coisa, né, uma narrativa, uma conversa, enfim, onde o STAR é o acrônimo, né, do Situation, Task, Action e Result. E eu tô vendo hoje em dia algumas pessoas colocando STAR-L no final, que é de learnings. Então, o que que você aprendeu com isso? Porque às vezes você não teve nenhum resultado, beleza? Qual que foi o aprendizado em cima disso, né? Então, às vezes você consegue trazer um pouquinho daquilo que você aprendeu e do que você conseguiu fazer diferente ou que você fez diferente nas próximas, né? Mas só para deixar claro aí para quem não está familiarizado aí com o Star. É, legal, cara, legal você ter comentários aí. Ô, Doug, e conta aqui, cara, dependendo da sua posição, obviamente que o inglês é algo que as pessoas sempre perguntam, pô, mas eu preciso ter um inglês perfeito, preciso ter um inglês ativo. Mas dependendo da sua posição que você tá, às vezes aqui é mais solicitado, pesa mais, e em outras vezes não, né? E aí, o que geralmente as pessoas ficam na dúvida é o quanto que eu preciso saber de inglês? O quanto que isso aí vai me ajudar ou atrapalhar? E na entrevista? E no dia a dia? Como que é, né? Como que é você, gestor de outras pessoas, que precisa falar inglês 100% do seu dia, como que é essa questão? O que que você vê, inclusive de outra, que provavelmente você tem pessoas que não têm o inglês como a língua nativa, né? Como que você vê isso? Como que você tenta trabalhar junto com seus engenheiros? Aí pesa ou não na hora de você contratar um engenheiro que não nasceu com uma língua inglesa nativa, né? Como que você encara isso aí? De fato, dependendo da posição, é claro que a fluência do inglês pesa mais ou menos, né? Falando eventualmente para a maioria do seu público aqui, que eventualmente sejam engenheiros, contribuidores individuais, eu posso dizer que pesa muito menos, porque quando a gente olha hoje o trabalho remoto, ele é muito assíncrono. E quando você trabalha em empresas globais, que tem times e pessoas de time zones diferentes, raramente, falando para o desenvolvedor, você vai ter reuniões diariamente, a não ser o stand-up, a daily, que é uma reunião curta. Então, assim, você tem que ter o inglês minimamente razoável para entender e se fazer Única. entendido. Mas ninguém vai te corrigir gramaticamente. Desses 2 anos, eu achava que eu seria corrigido o tempo inteiro. E por mais que no início eu cometesse diversos erros, nunca ninguém chegou para mim e falou, cara, não é assim que fala. As pessoas
principalmente no mercado remoto, essas empresas globais, eles já sabem, já estão acostumados com isso. E dependendo da empresa que você for trabalhar, por exemplo, hoje eu trabalho na empresa que eu tenho 17 pessoas no meu time e um só é fluente em inglês. Todos os demais, a língua nativa não é inglês. Então você vê que você fica um pouco mais confortável, porque Sim, todo mundo ali não está na sua língua materna, então é sim, um ambiente um pouco menos, com a cobrança um pouco menor. Mas ainda que você esteja numa empresa 100% nativa, por exemplo, eu trabalhei na empresa do Texas, é, eles não querem saber se você está falando gramaticamente correto, eles querem entender o que você está falando, sim, entendeu? Tipo, você está dando o seu update, eu estou fazendo a task tal, estou com um blocker tal, preciso de ajuda tal. E é um vocabulário bem restrito, você não vai contar uma história, um TCC, você vai conseguir explicar claramente que você está fazendo tal tarefa, você precisa de uma ajuda tal, e eventualmente essa ajuda vai vir até assincronamente, não vai vir na reunião, porque você vai sim. continuar lá no Slack ou na ferramenta que você usa de trabalho, conversando, entendeu? Então, assim, eu acho que pesa muito menos do que as pessoas hoje acham que pensam, que pesa, entendeu? E eu posso dizer que não é a maior barreira para o trabalho internacional. Acho que a maior barreira ainda é o conhecimento técnico e a sua postura na entrevista, Sim. entendeu? Sim, eu concordo. E até mesmo dando uma ideia, né? Hoje eu não estou no Brasil, precisei vir aqui para Londres para trabalhar. E para você conseguir o visto, o Skilled Work Visa, você precisa comprovar o inglês mínimo para você conseguir se comunicar. Eu não me lembro se era o B1 ou B2 do IELTS, mas você precisa comprovar esse inglês para você se resolver no dia a dia, né? E não por conta do trabalho em si. Até mesmo porque uma história que eu gosto de contar para a galera, quando eu fiz a minha primeira entrevista aqui na Skyscanner, eu fiz a entrevista com um escocês. E, cara, eu me lembro que eu não entendi nada. Nada, nada, nada do que ele tá falando. Na verdade, até hoje eu não entendo o que os caras falam. E reza a lenda que nem eles se entendem. Eles mesmos brincam que nem eles se entendem. Dependendo do bairro que você tá ali, né, das vilas, nem eles acabam se entendendo. É Eu vi terrível. um vídeo de um inglês e um americano conversando, e o americano perguntou pro inglês: Você fala inglês? Porque é um sotaque tão diferente que duas pessoas que falam inglês não estavam se entendendo. Entendeu? Então, só para você ver Cara, o tabu que existe por trás aí, achando que sim, somos talvez um nível bem abaixo por não saber se comunicar. Existe sim uma pressão muito grande. Eu posso dizer que por muito tempo, sei lá, os 3, 4 primeiros meses, minha cabeça doía muito pela pressão que eu colocava para tentar entender e me cobrar para me falar melhor. Então, o seu cérebro acaba processando muito mais informação e você sim, dedica muito mais esforço, e o cérebro é um músculo também. E aí sim. no final do dia eu falo, nossa, eu tô desgastado, entendeu? Mas eu acho que isso é uma situação que todo mundo tem que passar. Entendeu? Eu entrei. Eu tenho 35 anos hoje. Eu comecei a trabalhar com 33 no cenário internacional. Eu já tinha o inglês, aquele inglês que todo mundo tem. Fiz skill idiomas, sei lá, 15 anos atrás. E era o inglês escrito, lia livro, assistia um podcast com legenda aqui ou ali, mas nunca participei do dia a dia conversando em inglês. Eu posso dizer que para você conseguir obter a fluência, entre aspas, para conseguir falar naturalmente, sem pensar, é É se pondo muito na prática. rápido. Prova. É passando por isso. Você vai passar por perrengue, sua cabeça vai doer. Depois de um tempo, você vai falar: Meu, tá tão normal isso aqui que eu posso estar falando errado que eu não tô nem vendo. Porque às vezes a Sim, gente fala português errado também, nessa conversa que sim. eu devo ter falado. Só que eu não tô pensando para Exatamente. falar isso, já tá natural. No inglês vai ser a mesma coisa. Vai ser exatamente a mesma coisa, cara. E então, esse tabu de inglês é bom a galera colocar de lado. Hum, Mesmo se você for nativo, você vai falar errado, assim como a gente fala errado português. Então, acho que vale muito aí da galera falar, cara, tira esse medo, aplica, vai lá, se comunica, estude, né? Como você deu uma sugestão aí legal, falou, cara, grava, se grava, Sim, respondendo as perguntas, porque você vai ficar mais confortável na hora que você for na entrevista em si. E você vê também pontos, coisas que você pode melhorar ou não, né? Mas um ponto exato. muito importante, não É, vá sem se preparar. Você precisa se preparar tecnicamente, com essas perguntas, né, os behavioral question. Pô, Rafa, não sei, ô Doug, não sei que pergunta faz. Cara, pergunta pro GPT, pelo amor de Deus, né? Utilize o GPT e fala assim, GPT, age como um recrutador internacional e me faça aqui 5 perguntas de behavioral question que geralmente as Big Tech fazem. Pronto, ele já vai dar lá algumas sugestões e você consegue já ter uma ideia do que vai vir pela frente. exato. E assim, eu tinha uma coisa que eu colocava na minha cabeça, eu escutei do meu primeiro gerente quando eu trabalhei para fora. Ele, as pessoas nativas, principalmente se você for trabalhar numa empresa americana, eles olham pra gente com bons olhos porque eles falam: vocês falam dois idiomas, a gente só fala um. Então Uhum, vocês são melhor que nós.
Porque pra gente é normal, eu nasci falando inglês. Então, quando eles olham a gente teve que se dedicar para aprender um idioma, que não é fácil. Então, eles veem isso como um ponto muito positivo. Eles falam, a pessoa que aprendeu um segundo idioma, principalmente o Brasil, que não tem cultura de falar inglês, não sei estatisticamente, mas eu acho que é bem menos que 5% da população Uhum. que fala inglês. É algo nessa faixa ou bem menos. Então, assim, É, a gente está muito além da média da sociedade brasileira e as pessoas que você vai estar no ciclo de trabalho, elas sabem disso. Então, tira o impostor aí do seu lado e tenha orgulho de si mesmo. E com o tempo, você vai ver que vai ficar muito natural. sim, sim. Tá bonito, hein, mano? Essa fala É, aí. Tira o impostor do seu lado, cara. Vai lá e aplica. Tá perdendo oportunidade. exatamente. Boa. Cara, falando um pouquinho mais sobre o dia a dia, né, de empresa na gringa, de trabalho e tal. É, pensando na sua, não somente na sua carreira na época que você estava aqui na XP, mas pensando no dia a dia como um todo, né? A galera geralmente pergunta assim, pô, qual que é a maior diferença que você vê aí nas empresas do Brasil, né? A gente já falou de alguns aspectos técnicos do dia a dia, gestão de pessoas, como que é a cultura, porque o Brasil tem aquela pegada mais o jeitinho brasileiro, né? De ser de mais conversar, bater mais um papo. Você já trabalhou numa empresa texana, hoje em dia está um pouquinho mais aqui espalhada o seu time provavelmente mais na Europa e tal. Inclusive aqui no Reino Unido é outra pegada também, mas o que que você vê de maior diferença hoje? Tá, a gente pode explorar muita coisa aqui. Tem o primeiro impacto cultural, né? Dependendo das pessoas que você for trabalhar, elas têm um jeito de se comunicar bem diferente do seu. E eu não tô nem falando do idioma, é a mensagem que é passada, entendeu? O brasileiro ele é muito comunicativo, então a gente perde muito tempo. Eu não vou dizer perder, mas a gente investe muito tempo no lado social para criar relacionamento. Então a gente gosta de fazer amizade com colegas de trabalho. Tem muita cultura que isso não existe. Vocês são Sim, profissionais, colegas de trabalho, e estamos aqui para falar de trabalho. Então, eu percebi muito no dia a dia que eu sou brasileiro e eu tento passar minha cultura para o meu time. E boa parte do reconhecimento positivo que eu tenho no meu time é de que as pessoas reconhecem, falam, nossa, o Douglas ele é muito amigável, ele é engraçado, ele gosta de fazer ice break nas conversas. Isso não é natural em conversas do dia a dia. Às vezes, quando a gente está fazendo eventualmente uma reunião que demanda isso, aí sim. Mas eu tento sempre passar a cultura brasileira de bom relacionamento. E isso, quando a gente conversa eventualmente com o francês, que é muito pragmático, às vezes parece que eles são arrogantes, mas é que faz parte da cultura deles. Então você vai sim, entendendo cada perfil para saber como conversar com eles. Então, quando você estiver eventualmente conversando com uma pessoa que era uma cultura muito diferente, você tenta ir direto ao ponto. sim. Questão de horário é muito cravado, então eles são totalmente contrários a atrasos a reuniões, ainda mais quando se fala de reunião remota, você está no seu computador, então você tem que se organizar para estar ali. Não tem desculpa para você Não se tem desculpa, você atrasar. chegou a reunião 2 minutos, a reunião já está rolando, entendeu? Na maioria das vezes. E aí Uhum. você perdeu 2 minutos Uhum. da reunião e ficou com o mal visto de ser o cara que chegou atrasado, Sim. entendeu? E reunião tá para terminar 4h30, 4h30 termina. Atender, Ah, não deu tempo para atender. falar tudo. Marca É isso. outra. Marca Vambora. outra, exatamente. Exatamente. Então, isso é legal. Eu tenho pessoas no meu time que estão em países que estão passando por situações críticas, no meio da guerra, conflitos. Então, a gente acaba aprendendo, se solidarizando também. Uhum. Né? A gente, por exemplo, no Brasil, tipo, tinha um problema de chegar no trabalho porque o ônibus quebrou. Lá é porque caiu uma bomba e destruiu a energia, eles estão sem energia. Entendeu? Então, eu já tive situações Eu, que eu tive até que me solidarizar, ver o que estava é, acontecendo, entendeu? E aí você vai é, aprendendo um pouquinho o outro lado do mundo ali na prática, né? sim. Eu tenho engenheiros aqui comigo que saiu da Ucrânia um pouco antes de começar a guerra e familiares dele tá lá. Então a cabeça também da pessoa fica muito pesada. E É, você precisa saber, né? São coisas que aqui no Brasil, né? E no Brasil a gente não tinha ideia do que era. O que que é entrar numa guerra? A gente não tem isso. Mas aqui, principalmente no leste europeu, acaba acontecendo muito, né? Tem inclusive outro engenheiro meu que é da Bulgária, a gente tá falando de questões de diferenças culturais, né? Bulgária ainda é conhecido por ser muito próximo ali da cultura russa, né? Dos soviéticos, assim, mas eles acabam sendo um pouco mais amigáveis, de certa forma. Mas mesmo assim, você percebe, né? E como essa questão de você ser direto.
né? A pessoa, eu nunca vi a pessoa dando risada, cara. E não é porque ele é infeliz, bravo, tá sempre pau da vida com as coisas, né? É porque é o jeito dele, né? Então, às vezes, você vai dar um feedback de alguma coisa, a pessoa começa a debater, cara séria, né? Russo. Aí fala assim, pô, Exato. acho que tá sendo muito duro, a mensagem tá muito dura e tal. Não, cara, é somente porque ele quer resolver o negócio, quer entender o feedback, vai trabalhar para aquilo lá. Então, Exato. a gente precisa saber, né, como, acho que, e foi uma dificuldade, confesso, viu, Doug? Não sei para você, mas você conseguir balancear do tipo, pô, a pessoa não está reagindo, porque a gente é muito visual aqui no Brasil. A pessoa não está reagindo, a pessoa não está acenando, a pessoa não está dando uma risada, não está concordando nem discordando. Cara, o que está acontecendo? Aí que eu não estou conseguindo passar minha mensagem. Aí entra o impostor também por conta da língua. Ele fala, cara, Exato. acho que não estou conseguindo comunicar. O que está acontecendo aqui? Então, são coisas que a gente aprende, né? E aí você acho que talvez uma das maiores riquezas assim para quem trabalha também para fora é você conseguir expandir esse horizonte cultural. Você aprende com outras pessoas, você inclusive não aprende somente tecnicamente, mas a sua questão de gestão de pessoas, lidar com pessoas, conflitos, adaptabilidade. Depois aí para você pegar, mesmo se você falar assim, pô, não gostei de trabalhar para fora, vou voltar para o Brasil. Você volta com essa bagagem, é incrível, que quase ninguém Não, vai isso é ter. um tipo de valor que ninguém mensura. Quando você fala que vai trabalhar para o exterior, a gente só pensa no dinheiro. Mas olha a riqueza de aprendizado que você tem, que, sei lá, se for pensar anos atrás, as pessoas tinham que viajar o mundo inteiro, gastar dinheiro para ter esse contato com culturas diferentes. Hoje você tem isso praticamente de graça, entre aspas, assim, tipo, você recebe para vivenciar isso, entendeu? E você vivencia todos os dias, entendeu? Eu trabalho hoje exatamente num time multicultural. Tem pessoas da Alemanha, Espanha, Turquia, Tunísia, Ucrânia, Israel, e cada país tem seu ponto de vista. Isso é legal. Quando a gente falava aqui no Brasil que era importante ter pessoas é, variadas no mesmo time para ter pensamentos diferentes e agregar valor pro produto, imagina o nível que a gente atinge tendo multiculturas, entendeu? Então você aprende, o produto melhora, você como pessoa melhora, você acaba ficando mais empático, entendeu? Você também passa um pouquinho da sua cultura, porque tem bastante estereótipo sobre o Brasil, e aí quando você começa a falar sobre o Brasil, como são as coisas aqui, as pessoas começam a aprender também, então você acaba fazendo a questão é, do nosso lado, do outro lado da moeda, né? As pessoas aprendem sobre a nossa cultura também. Sim. E no final, isso ninguém mensura, porque não tem dinheiro que paga isso, entendeu? É uma riqueza, assim, realmente, cara. E dá uma diferença. Porque esse tipo de bagagem depois você vai conseguir contribuir para qualquer empresa inclusive, das perguntas que a gente faz, né, na Skyscanner e ver também se a pessoa já teve essa experiência de trabalhar em outras empresas mais globais, assim. Porque Sim, faz a diferença. A gente sabe que tem uma curva para se adaptar. sim. É, e se você já tem isso aqui, acaba saindo na frente também. E, Doug, falando um pouquinho de cultura e tudo mais, né? Você que já teve experiência trabalhando numa empresa americana e europeia, né? Geralmente as pessoas vêm para mim e perguntam, falam, pô, Rafa, o que que é mais fácil? Eu entrar para uma empresa americana ou trabalhar para uma empresa lá na startup na Polônia, Hungria, que geralmente tem muito, né, hoje em dia aí. É, seja entrar ou seja trabalhar com essas pessoas, qual que é o seu ponto de vista aí? Você que já teve essa experiência aí nas Tá, duas zonas aí. tá. Bom, tem pontos positivos e negativos dos dois lados. Na verdade, não vou dizer ponto positivo, mas coisas que são, sei lá, mais favoráveis e menos favoráveis. Os Estados Unidos, eu acredito que a cultura é mais parecida com a do Brasil, então você sente menos diferença ali no dia a dia, entendeu? Para conversar, se relacionar. Eles são, sim, um pouco mais pragmáticos, mas ainda são muito amigáveis, adoram fazer piadas, entendeu? Gostam de conversar, então você sente que de fato você faz amigos. Inclusive, eu posso dizer que eu tenho amigos da minha outra empresa, que eu trabalhei um ano só, e a gente fala no WhatsApp até hoje. A gente pratica Duolingo junto, eu ensino português para ele, às vezes a gente brinca de inglês, joga junto, etc. Então é bem legal. Na Europa, acho que a variedade cultural que tem na Europa é muito ampla. Então, dependendo da pessoa que você está falando, é de um jeito, e da outra pessoa vai ser de outro jeito. Então, acaba sendo mais diverso, entendeu? Você tem que ficar um pouco mais, ter mais jogo de cintura para saber lidar com essas pessoas. Mas, tirando isso, eu acho que é tudo igual, entendeu? A variedade de sotaques também é muito maior. Eu, particularmente, eu me sinto mais
confortável conversando com nativos americanos do que com europeus. Eu acho que o inglês, sei lá, de um britânico é muito difícil de entender. O inglês, pô, do indiano, todo mundo fala. Eu sempre ativo a legenda, não tem como, entendeu? Adoro eles, mas eu tenho muita dificuldade ainda. Então, eu particularmente me sinto mais confortável quando eu tô com pessoas americanas para comunicar, entendeu? Mas para trabalhar, não tenho um favorito, assim. Eu adoro essa variedade. Eu já fiz de férias aí de férias não, trabalhando aí do Brasil aqui para Skyscanner 4 horas. Eu precisava acordar 5 horas para começar a trabalhar. É muito bom, inclusive, né, para quem tem essa possibilidade, né, Doug? Você começa a trabalhar 5 horas, 8, 9 horas você para com o café da manhã, que é o almoço aqui da galera, e quando Uhum. dá 1, 2 horas da tarde, já acabou. Inclusive, porque a jornada deles é geralmente das 9 até 4h30, 5 horas e Sim, acabou. O sim. que é E um isso é um ponto sonho, né? importante, tá? Que o Brasil, ele é muito workaholic. Sem pedir, entendeu? Então, eu tenho pessoas brasileiras no meu time hoje que naturalmente elas trabalham mais sem pedir, entendeu? E as outras pessoas dos outros países não é natural, Sim, entendeu? Tipo, eles tratam muito a sério o work-life balance, entendeu? Então, sim. 9 horas para trabalhar por dia, 9 horas em ponto, a não ser que tenha alguma coisa pegando aí, tem um bom senso. Mas aqui, até quando não precisa, os brasileiros estão lá, entendeu? E aí a gente fala, pô, cara, vai embora, entendeu? Tipo, então a gente é bem. Os estrangeiros gostam do Brasil porque eles sabem que a gente trabalha muito, Sim. entendeu? Por isso que você falou, né? É muito semelhante à cultura americana, porque também os É, americanos, eles são muito workaholic, mas eles gostam de trabalhar assim, cara, eu vou trabalhar 8, 9 horas por dia, 8, 9 horas por dia eu não vou nem sair da mesa é. para trabalhar, nem no almoço, né? Eu Isso é vou só comer o engraçado. lanche aqui. Tem pessoas que eles não fazem horário de almoço. É, Eu trabalho com pessoas do Texas que eles faziam o snackzinho e continuavam. Traziam o é, snack na mesa, é. entendeu? Tomava o café da manhã bem reforçado, que a gente sabe que o café americano é bem caprichado. E eles ficavam lá o dia inteiro e você não via eles fazendo pausa para almoço, era o tempo inteiro, É direto. é direto. Mas deu 5 horas, acabou. Deu Vai para horas, casa. Doug, de verdade, eu acho que eu sempre falei isso aí, né? Da questão da sua história aí, daquilo que você conseguiu construir, seja Brasil ou fora. É, eu particularmente acho assim incrível, e até mesmo olhando, né, tudo aquilo que você conseguiu construir Brasil versus aquilo que você está construindo fora, né? E que a gente está plantando aqui algumas sementes. O que que você vê hoje, né, de maiores benefícios de trabalhar para uma empresa de fora, né? Você falou que já está há uns 2 anos já aí, né, nessa jornada internacional, mas se você pudesse colocar na mesa qualidade de vida, salário, carreira, que algumas pessoas também pensam muito, a ideia de carreira daquilo que a gente vê no Brasil é diferente do que a gente vê de carreira fora. Mas se você pudesse compartilhar aí também alguns mitos, né, que a gente tem hoje de vida perfeita na gringa, que é sim, tudo mar de rosas, sim, mas enfim, o que que você poderia compartilhar de maiores benefícios, esses mitos que a gente vê, que a gente ouve por aí? tá bem. Bom, acho que falando dos benefícios, né? Acho que quem trabalha para fora e recebe moeda forte aqui no Brasil vive um Brasil 2.0. Então você tem acesso a coisas que não é todo mundo no Brasil que recebe. E quando você se compara eventualmente sei lá, um desenvolvedor que vive lá fora, você vive muito melhor aqui no Brasil do que esse desenvolvedor que vive lá fora. Porque eventualmente esse desenvolvedor lá é uma classe média e você aqui é uma classe alta por conta da variação cambial, Uhum. entendeu? Então, assim, é muito bom essa vantagem que você consegue, em tese, trabalhar menos do que eventualmente, por exemplo, aqui no Brasil eu tinha que estar numa posição executiva com a cobrança e um risco absurdo, entendeu? Para ganhar um valor equivalente a um desenvolvedor que é um desenvolvedor individual que só tem responsabilidade de entregar o seu código com qualidade e consegue ter o mesmo padrão de vida. Então, É, esse aqui eu já vejo o primeiro benefício. Você consegue ter uma qualidade de vida, proporcionar coisas melhores para sua família, entendeu? Que quando eu pensei em me mudar do Brasil para fora, antes de começar a ter essa vivência, isso desacelerou meu plano. Eu falei, meu, eu tô vivendo bem aqui, porque se eu for para os Estados Unidos, eu vou virar uma fala. classe média lá. Tá certo que é um país de primeiro mundo, o custo de vida é melhor, entendeu? Mas eu vou ter que trabalhar muito mais para ser uma classe alta lá, entendeu? Então você Sim, tem que ver o que você quer. Se você só quer sair
você quer ter uma vida boa, e você conseguir ter acesso a uma oportunidade internacional, você consegue viver no Brasil tranquilamente, entendeu? E aí acho que o segundo benefício é você tem acessos ao mundo inteiro para poder trabalhar. Quando você está só no Brasil, você tem um pool de vagas que é só no Brasil. Quando você tira a barreira do idioma, é o mundo inteiro. Então, é chuva de vagas o tempo inteiro para você. Se você é um profissional qualificado, está com o seu LinkedIn bem estruturado, tem uma relação, um network bem estruturado, com uma bagagem interessante, você não fica desempregado. Isso te passa uma segurança, porque acho que, principalmente, sei lá, eu sou um homem que eu me preocupo bastante com minha estabilidade financeira, entendeu? E me tirava o sono saber que eventualmente eu posso ficar desempregado, entendeu? Por mais que, novamente, acho que é o impostor batendo na portinha aqui. Agora, quando você quebra essa fronteira do cenário internacional, você fica tranquilo, que você vê o tempo inteiro recrutadores visualizando seu LinkedIn, mandando mensagem, Sim. e você nem responde. Você já se colocou tanto no privilégio de, cara, não consigo responder. Não Porque preciso. você tem um secretário só para responder. E É, aí isso te dá uma segurança de falar, ok, vou fazer meu trabalho aqui, mas respeitando os meus valores. Se essa empresa sim. não estiver dentro do que eu acredito que tem que ser feito, eu vou para outra, Vou para o entendeu? próximo. E é por isso que o salário aumenta, porque o profissional ele acaba sendo cobiçado, entendeu? Sim, sim. Eu estava vendo uma matéria que para cada programador disponível hoje no mercado, tem 3 vagas abertas. Então, a demanda está altíssima, né? E aí, se você souber se posicionar para ela, realmente você vai Mas se não se destacar, iluda. né? Não é assim, tem muita vaga, assim como tem muito desenvolvedor, mas tem muito desenvolvedor ruim, entendeu? Eu posso dizer que eu entrevisto muita gente, sei lá, para cada 10 pessoas que eu entrevisto, eu contrato uma, entendeu? É. E para nenhuma dessas negativas foi questão de idioma, tá? Tipo, a É. comunicação foi ruim. É porque o cara não sabe, entendeu? Não se E preparou, não não tem, se né? preparou. Então, assim, tem muita vaga assim, tem muito candidato também, mas se você se diferenciar em alguma forma, entendeu? Fazer, estruturar o seu cartão de visita, né, digital, portfólio, GitHub, LinkedIn, é, combinando tudo isso em conjunto, você já se destaca, porque a maioria não se preocupa com isso, Sim, entendeu? A maioria sim. não se preocupa. E é o que faz a diferença, inclusive para a gente ver. E porque, no fundo, Doug, vamos lá, é isso que vai demonstrar que você está estudando, aquilo que você sabe fazer. E de novo, né? Acho que na medida, acho que é uma cultura errada, né, no Brasil, cara, que a gente tem, porque na medida que a gente vai crescendo, a gente vai se afastando do dia a dia ali, do código e tudo mais. E se você quer internacionalizar a carreira, é algo que você precisa Sim, manter sempre atualizado. Não sim, fuja. Se você não tem. fugir, ficar ali um ano, cara, você vai penar um pouquinho. Eu fui um pouco desse Então, gestor que se distanciou do código. E eu tomei na cara, entendeu? Eu tive que reciclar, tô aprendendo até hoje. Tanto é que até hoje eu tenho muitos gaps porque eu perdi no tempo, que eu fiquei parado no tempo. é, E assim, até posições de liderança aqui fora é altamente cobrado. A entrevista de um tech lead, de um engineer manager aqui para fora, parece é entrevista de difícil. engenheiro. É de É, engenheiro com gestão de pessoas. Então você tem que ser hands-on. Assim, eu não conheço nenhum engineer manager que não é hands-on. é, Não conheço. O engineer manager que não sabe pôr a mão no código, abrir um PR, resolver um problema ou orientar um engenheiro, não tô falando que você tem que ser o melhor engenheiro do time. Se for, fantástico. Mas você tem que saber codar, entendeu? Porque sim, você vai avaliar engenheiros, entendeu? Tem muito engenheiro, aqui, engineer manager no Brasil, que foca 100% no negócio e pessoas, que esquece o técnico, entendeu? E aí você vai quebrar a cara quando você for tentar entrar numa empresa internacional, assim como eu quebrei. E aí você sim, vai correr atrás, entendeu? sim, sim. É. E dos benefícios que você contou, né? Você ganhar uma moeda forte, a qualidade de vida, né? Salário e os mitos, né, que a gente tem, que a gente acha que precisa. É, mitos que a gente vê assim, que falou, pô, trabalhar na gringa, eu vou ter menos estabilidade, que é o que a gente ouve. É a mesma Não, coisa. Ainda não. mais. No fundo, é a mesma coisa, porque a gente vê layoff de Microsoft, são 5, 8 mil pessoas que são cortadas. Ah, por conta de IA, né? A gente viu aquela história, acho que era uma diretora executiva também de IA que viralizou, né, no LinkedIn e tudo mais. Ela era uma das que estava na frente da Microsoft e ela foi demitida. Estava na frente da Microsoft nessa questão de inteligência artificial e ela foi desligada da empresa. Assim como pode ser contractor, né, que geralmente esse é o modelo de contratação para
para quem está trabalhando para fora, né? O modelo B2B, né? Você abre um PJ aqui para você prestar serviço, prestar o seu serviço ali para a empresa de fora. Você também pode ser desligado, é a mesma coisa, né? Mas eu não nego que, primeiro, a pessoa que passa para o cenário internacional, ela já entendeu que o CLT não é futuro. Eu sei que talvez esse comentário pode criar muita polêmica no Brasil. Não estou criticando o cenário em si, o modelo em si. Mas você fica muito restrito, você não tem muito o que fazer. Você é Sim. obrigado a pagar o imposto X, você não tem opções, entendeu? O PLR tem desconto do mesmo jeito, os benefícios já é o que está no CLT, então é tudo dentro de uma caixinha quadrada. Quando você vai para o cenário internacional, é como se você fosse um empreendedor. E aí, Uhum. tipo, vai da sua negociação com a empresa que você for contratar e da sua auto-organização, entendeu? Você pode fazer o convencional, que é abrir uma PJ no Brasil e exportar serviço, ou fazer um pouco mais exótico. Por exemplo, eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, a qual eu recebo por ela, por conta de uma jogada fiscal que eu faço para pagar menos imposto no Brasil, entendeu? E aí você acaba você acaba estudando mais sobre questões tributárias globais, sucessão patrimonial, se eventualmente você já tem filho e está pensando no futuro deles, questão Sim. de investimentos, entendeu? Então, assim, você tem que se organizar um pouquinho mais, se você quiser. Se você não quiser, você faz o convencional, que ainda já vai sair na frente. Só que você vai ter que se organizar, fazer um investimento, porque, sei lá, você está acostumado com CLT, você não vai ter 13º, férias, nada disso, entendeu? Dependendo da empresa que você for trabalhar, eventualmente você tem algum benefício que é equivalente a isso. Mas na maioria não tem. A maioria é o dinheiro bruto lá para você, e aí você paga imposto, paga seu convênio, faz uma reservinha para momentos críticos, entendeu? Então você tem que ser um pouquinho mais organizado. Mas eu acho Sim. isso muito positivo. Eu acho que é um ponto assim, né? A gente está muito acostumado, e eu mesmo, né? Eu vou falar assim por mim mesmo, muito acostumado com esse modelo. Vamos para uma empresa grande, me estabilizar nessa empresa, crescer nessa empresa e talvez morrer nessa empresa. Tenho amigos que eles estão, né, há 15, 18, 20 anos dentro da mesma empresa, que é um modelo que eles acreditam, eles querem seguir isso aí, né? Mas existe também um outro caminho que é você empreender, porque no fundo você está empreendendo, é o seu serviço, aquilo que você pode ofertar para as empresas que são de fora. E quem sabe, inclusive, né, de você conseguir expandir esse tipo de serviço. Mas, enfim, aí vai da sua estratégia, né? Mas a partir do momento que você começa a pensar como uma cadeia, um empreendedor, você tem um CNPJ e você precisa estudar, você precisa entregar resultado, você precisa correr Sim, atrás, você precisa pagar suas próprias contas, né? sim. Plano de saúde, precisa cuidar da sua sucessão, enfim, muda. Acho que tem uma chave que muda nisso aí tudo, né, Doug? E aí acho que vai entrar na minha última pergunta, né? Se em algum momento você se arrepende de ter migrado, né, para essa carreira internacional, ou até mesmo se você falar assim, pô, acho que eu quero voltar, não é isso, é bem isso aqui que eu tava querendo. Obviamente que existe prós e contras, né? Nem tudo Mas é até bom, lá, se nem você cá. quiser voltar, você volta com um plus na sua carreira. Porque os profissionais brasileiros, os recrutadores vão ver, putz, você teve uma experiência no cenário internacional, então você já aprendeu algo que muita gente aqui no Brasil não sabe. Então você vai Sim, agregar. Assim, eu só vejo vantagens. Vai, experimenta, eventualmente você não gosta, tudo bem, volta para cá, entendeu? E você vai ser um profissional diferenciado, é como se você tivesse feito um intercâmbio e tivesse feito um baita do investimento com aprendizado aí na sua carreira. Entendeu? sim, Eu não me arrependo, tô no meio da jornada ainda, não cheguei onde eu quero chegar, e eu só vejo benefícios, entendeu? sim, sim. Eu acho que é algo legal, assim, né, pra gente falar, porque tem pessoas que demonizam o trabalhar aí no Brasil. Não é bem assim também, né? Mas é aquilo que a gente falou, que a gente tem falado aqui, né, durante esse tempo aí. Você trabalhar para fora vai te abrir um leque gigante. E você vai Sim, gostar disso, porque é legal, né, você ter esse tipo de experiência. Mas não somente pela experiência em si, mas falar assim, cara, eu consigo ganhar o que eu ganho hoje, mas no Brasil eu precisaria chegar num cargo executivo, uma baita numa pressão. Às vezes falaria assim, cara, eu não estou fazendo o que eu gosto. E acho que o grande diferencial é busque fazer aquilo que você gosta, alinhado, obviamente, com o estilo de vida e o salário que você quer ganhar. E se você pensa, fala assim, pô, eu gosto de codar e eu quero viver codando, e eu quero ganhar bem codando, eu quero conseguir é, crescer codando,
vai para fora. Lá fora. Se A você falar carreira assim, técnica cara, lá fora é muito mais muito, reconhecida. muito mais bem Eu não valorizada. vi nenhuma empresa no Brasil que tem Distinguished Engineer, por exemplo. Entendeu? Tem lá no papel, na carreira. Né? A gente passou por empresa juntos que a gente lembra que tinha isso lá. Eu acho que até hoje não tem ninguém lá. Agora você vai Tá? para, sei lá, as maiores empresas aqui lá fora tem. Tem, sei Tem. lá, Principal Engineer ganhando mais que gerente. É normal, entendeu? Aqui na Skyscanner mesmo tem. Temos um Distinguish. Ele deve estar, eu acho que hoje ele está no mesmo nível de head para cima, ou senior director aqui. Ah, Mas enfim, pagando muito bem. É,